E as perguntas são essas, Fábio, sobre crenças e valores. Como é que as minhas crenças e valores vão determinar qual é o meu perfil comportamental? E quando eu sei qual é o meu perfil comportamental, as minhas decisões já estão tomadas. Não importa, cara, quando você sabe quem é você, as suas decisões já foram tomadas. Você pode o quê? Ser persuadido ou influenciado por outra pessoa. Mas quando chega no resultado final, você se faz a grande pergunta: o que é que eu estou fazendo aqui? Isso aqui tem a ver comigo? Porque é o seguinte, se você não toma conta da sua vida, você entrega a sua vida para alguém. Isso aí, naturalmente, vocês já escutaram isso. Se você não tem controle da sua vida, você entrega o controle dela para alguém. Então, o que você está fazendo hoje, saiba de uma coisa, se você não tem coragem de colocar os seus sonhos em prática, as pessoas que tiveram coragem colocou você no sonho dela. O cara tinha um sonho em ter um time de futebol. Para ter um time de futebol, ele precisa de quê? Precisa de jogadores, precisa de treinadores, precisa de gestores, precisa de vários profissionais. Um deles é você. Talvez você nunca tenha sonhado em ter um clube de futebol. Talvez o seu sonho é ser treinador. Mas observe, Fábio tem a experiência como auxiliar técnico. O cara que te chama para ser auxiliar, é você que chega para ele e fala: você poderia me levar ele como auxiliar? Ou ele enxerga em você uma competência que talvez ele não tenha e ele convida você para estar no time dele? Como é que seria, Fábio, a ideia? Nas suas experiências como auxiliar técnico. Eu já tive a experiência como auxiliar e como treinador, mas quando eu fui como auxiliar, sempre é uma escolha do treinador. Ele enxerga tal, o critério que ele me disse ser de escolha que ele enxerga em mim as competências que ele gostaria que fossem, estivesse ao lado dele na execução do trabalho. Eu tenho esse pensamento e ainda acredito que até mesmo eu preciso de ter um profissional que seja um profissional de contraponto. Eu não posso, se eu precisar de alguém que só diga amém, eu não preciso de ninguém. Sim. Eu precisaria do profissional de contraponto, de repente as competências que ele não tem seriam competências complementares e em algum momento seriam eu imagino que seria o melhor nessa condição. Maravilha. E nas vezes que você foi o treinador e que você precisava de um auxiliar, né? Naturalmente você já tem esse pensamento que você precisa de uma pessoa no contraponto, mas que tipo de pessoa que você traz para perto de você? É na mesma perspectiva? Eu penso em algumas coisas, tem alguns critérios que eu estabeleço. Ontem, quando eu perguntei para o Gustavo, era muito disso. Qual o tipo de profissional que você contrata, que vai de encontro ao que você observa. Primeira coisa, de tudo, de verdade, eu traria uma pessoa que goste, que tenha admiração pelo que eu faço. Que a tendência dele remar no mesmo barco e tentar ir na mesma direção que eu é enorme. Em segundo lugar, as competências profissionais dele. Né? Não são títulos, não são números, não. As competências profissionais, o que eu sei que ele pode me desenvolver. E em terceiro lugar, mas não necessariamente numa ordem escalonada, as competências emocionais. Como é que é o comportamento dele, como é que ele lida com os atletas, como é que ele recebe uma crítica, como é que ele passa uma crítica, porque eu acho um exercício bom também. Você, como treinador, você precisa ouvir a crítica. Tem até o Bussinger no curso dele passou uma sugestão de tarefa interessante, que peça para a sua comissão técnica avaliar você durante o processo de trabalho e durante o processo de jogo, de treinamento de jogo. Que tipo de observações eles fazem daquilo que você solicita e tal, e eu acho isso interessante. Não é uma coisa fácil, mas é muito interessante. E você tendo um profissional que tenha todas essas competências, a tendência de você fazer um trabalho equilibrado é maior. E é surpreendente, né? É uma coisa muito legal. Nos faz a perspectiva do outro. Quando você tem maturidade para receber, é sempre bem-vinda, te faz crescer. E aí o que é que acontece, cara? Olha só. Quando você pergunta, faz esse teste com as pessoas de quem é você, naturalmente as coisas que ela quer pontuar em você são justamente aquilo que você acredita e a forma como você acredita e seus valores.
aquilo que é importante para você, né? Aquilo que você faz no seu dia a dia. Não é geralmente isso, Fábio? E você falou uma coisa que eu tinha até notado, porque você, em relação ao perfil, como é que você se controla para isso? Porque o medo do controle, meu medo não é o medo, a minha preocupação no controle é você deixar de se tornar verdadeiro. Porém, quando as pessoas fazem, eu fiz a solicitação e me fizeram as pontuações, os aspectos positivos e os negativos, eu estava esperando pelo negativo. Então, se viesse alguma coisa, o Fábio é ansioso. Ok, Fábio é ansioso, eu já estava esperando que ele ia me dar um aspecto negativo, eu me preparo para a recepção. É diferente de quando você é pego de surpresa. Eu acredito que essa reação também são diferentes, né? Maravilha. Eu te conheço, Fábio? Não, bom, desde sábado passado, não. Mas eu posso, a partir de agora, dessa experiência, principalmente dessa conversa agora, poder falar muito sobre você. Porque aqui foi uma análise. Aqui eu provoquei você a falar, você colocar seu ponto de vista, e o que eu estou querendo enxergar dentro do seu ponto de vista é quais são os valores de Fábio? O que é que Fábio acredita? Né? Naturalmente, eu não posso definir você a partir daí, mas eu já posso adaptar uma linguagem e um comportamento e uma energia para lidar com você no dia a dia. Então, observe, eu não posso tratar todo mundo igual. É o que eu falo com os treinadores no time de futebol. Eu preciso perceber essas pérolas que eles me passam para eu devolver para ele de uma forma que ele compreenda. Observe que não sou eu, é ele. Você me dá e eu devolvo. Eu percebo que você, naquele dia que você contou o negócio do idioma, né, sobre o idioma, tal, eu ali na sua fala eu percebi, Fábio tem o perfil analítico, né? Você vai descobrir aqui, Fábio, que a gente tem 4 perfis. Não sei se você já sabe, né? São 4 perfis. Todos nós temos os 4. Mas um ou dois deles destoa dos demais. E esses 2 valores que destoam, além de definir o nosso comportamento atual, ele define também a nossa capacidade de mudança perante o meio. Inclusive, nos dá a entender quais são as habilidades que nós temos, as competências que nós temos para gerenciar, para liderar ou para ser liderado. É diferente. É diferente quando você é liderado, é diferente quando você lidera e é diferente quando você gerencia. Né? O gerenciador ele faz o papel do observador, mas ele gosta de ter tudo no controle. Né? Um dos aspectos mais importantes do gerenciamento é o controle. É o controle. Né? O controle. Agora, no treinador, ele é um vendedor. Ele é um vendedor de ideias. Porque ele não vende só a um, ele vende a vários, mas cada um compreende a sua venda de forma diferente. E ele não vai conseguir vender a todo mundo igual. E um grande questionamento que a gente precisa se fazer é o seguinte, cara, eu me vejo como um grande profissional, eu me preparo, eu me dou bem com a garotada, eu procuro cada dia fazer o meu melhor, beleza. Só que é o seguinte, e a opinião do outro referente a você? Importa? A opinião do outro sobre você importa? Hoje o Cleiton me fez essa pergunta, não foi, Cleiton? Quem é você? Aí ele falou assim, quem é você? Aí eu refleti, né? Porque toda vez que você recebe essa pergunta, você precisa refletir. Aí eu refleti, pronto, eu sou isso. Aí a gente faz aquilo que a gente quer se revelar. Então, quando eu digo que eu sou treinador, o que é que eu falo? Cara, eu gosto de ser importante para as pessoas. Eu gosto de ser relevante na vida das pessoas. Quando eu falo que eu sou treinador, é porque, cara, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu conheço, aquilo que eu domino, aquilo que eu vivi, eu quero passar para alguém. Agora, eu não quero empurrar a goela abaixo. Eu quero que aquela pessoa ela absorva aquilo e diga assim, uau, foi sob medida, fez sentido para mim. Porque aí eu percebo que, além de ensinar, eu vou inspirar. E aí, lembra aquela tendência psicológica? Quando a gente percebe que aquela pessoa está cooperando com a gente, o que é que a gente faz? Se abre e dá autoridade a ela.
Então, olha como a gente precisa saber conversar com a mentalidade humana. E aí eu fico, a sua pergunta ontem para o Gustavo foi legal, e a minha pergunta também para ele foi essa, em várias discussões, né, que a gente tá criando um departamento lá no Cruzeiro, e aí o que acontece? Pô, eu tenho grandes profissionais especialistas de várias áreas. Então, se eu tenho um atleta, ele mergulhado naquele ambiente onde tem vários profissionais capacitados especialistas, esses atletas eles precisam se beneficiar daquilo que aquelas pessoas sabem. Como eu sei, eu não posso ser passivo. O saber não exige de mim passividade. O saber exige de mim atitude. Eu preciso chegar até as pessoas. O meu maior desafio é como dar uma boa aula. Como fazer uma aula aqui que Raimundo, né, que é do interior da Bahia, né, Raimundo? Do interior da Bahia, mas um cara excelente, né? Com pessoas aqui que viajaram o mundo e eu tentar adaptar uma linguagem, porque isso daí é o meu desafio, né? No primeiro dia, Fábio, quando a gente estava assistindo a aula, quando eu olhava para você, o que é que o seu olhar me dizia? Velho, esse cara vai criar problema para mim, velho. Esse cara, vou pesquisar quem é esse cara. Eu não sei quem é. Não, Fábio, eu. Não, quem é esse cara, cara? Quem é esse cara caiu de paraquedas no meu curso? Ele é meu desafio. Aí eu falei assim, não, esse cara é meu desafio. Eu vou ter que chegar perto dele. Mas se eu vejo o Júnior, que eu já conheço um pouco mais, assim, eu vou perguntar, Júnior, por que você está agoniado, cara? Que eu já conheço um pouco mais dele. Então, aqui eu vou traçando o perfil. A minha maior dificuldade nessa ferramenta é a seguinte. É quando eu boto os slides e eu não consigo ver as pessoas. Porque eu não consigo ver a reação dela. E eu sou muito sinestésico para isso. Eu gosto, cara. Quando eu dou uma palestra, eu vou lá no fundo, eu volto. Eu quero que todo mundo pegue uma fatia da pizza. Esse é o meu perfil. Então, eu falei, esse cara é o meu desafio. Eu preciso chegar a esse nível. Para chegar a esse nível, eu vou caminhar com cada um desses aqui, que aqui tem ex-alunos. Então, os caras já me conhecem, mas eu tenho que chegar em Fábio. Eu tenho que ver Fábio e fazer assim, ó. Faz sentido. Valeu a pena. Não, bom. Tá entendendo? Então, eu fui traçando, me moldando ao ambiente, porque o meu papel aqui é servir. Você precisa depois chegar para alguém que fala assim, cara, eu estou na dúvida de fazer um treinamento com o Wellington. Não, cara, faça que vale a pena. Esse precisa ser o grande valor que eu preciso gerar na vida de vocês, de que valeu a pena passar essa tarde. Inclusive, a gente teve aulas aqui que se estendeu no horário, mas, cara, os profissionais que a gente trouxe aqui nos deu pontos de vista sobre o futebol diferente. E o futebol, ele acontece em todos os estados brasileiros, em muitos países, né? O fato de ter a oportunidade de ir lá na Ásia, viver na China, viver na Coreia e ver futebol. Mas o mesmo futebol que é do Japão é o futebol que é do interior do Rio de Janeiro, Fábio? De uma forma geral, é. Pronto. De uma forma geral, é meninos com a bola. Isso. Treinadores treinando menino. O tempo é o mesmo, as regras são as mesmas, vai mudar muitos aspectos, mas de uma maneira geral o futebol é. Tá. E a floresta onde você se encontra? Dá para ignorar o contexto? Dá para você sair daqui com a sua ideia de futebol do Brasil e chegar lá querer que japoneses joguem o futebol que você conhece? Esse aí é o grande desafio de quem tenta. Não, eu digo mais, não é só sair do Brasil, é sair daqui, do Rio de Janeiro, ir para a Bahia, sair da Bahia e ir para São Paulo, sair de São Paulo e ir para o Rio Grande do Sul, vai ser sempre uma coisa diferente. Aqui, a grande vantagem é que, na melhor das hipóteses, nós somos de uma mesma identidade, falamos um mesmo idioma, com alguns. O Brasil tem isso, a questão do sotaque, muda mais, você capta rápido essa situação, e as diferenças culturais são muito grandes. Isso. E eu falo sobre isso. Os profissionais que saem, atletas ou treinadores, ou seja lá o que for, e que não conseguem fazer essa leitura rápida do ambiente, a possibilidade de você voltar rápido é grande. Às vezes a gente lê um livro, e isso a gente precisa ter muito cuidado e ter um senso crítico. Porque um livro, você precisa colocar em conta, levar em consideração
o ambiente em que foi escrito, o momento em que foi escrito e a experiência daquela pessoa. Pode não fazer sentido para mim. Olha só, aqui eu tenho um livro do Cortella, né? Um cara imerso no conhecimento, saído da sala de aula, mas ele é um filósofo. Ele é um filósofo. Quando você vai ler um outro livro com o mesmo tema, com um cara que ele é da área da psicanálise, ele vai trazer uma abordagem diferente. Agora, pense aí, será que um livro escrito em inglês por um americano, né? Ele, quando ele vem para cá, para o Brasil, sendo traduzido, ele sofre alguma influência? Com certeza. E esses detalhes, eles são importantíssimos. E quando eu aprendi a ler, quando eu aprendi esse detalhe, eu me conecto com o autor. Eu quero saber qual a origem dele, o que é que ele pensa, para tentar respirar o que ele respirou naquele momento. Tentar refletir como ele refletiu naquele momento. E eu aprendi isso, essa questão cultural, eu me lembro quando eu tinha 19 anos e eu queria casar. E eu, naquela época, para falar de namoro, de relacionamento, eu só encontrava livros americanos. E aí eu lia aquele livro e falava, cara, isso aqui não é minha realidade. Isso aqui não é o que eu vivo, cara. E ficava em conflito comigo mesmo. Até que eu peguei um mentor e ele falou comigo, ó, você precisa levar em consideração o ambiente em que ele está escrevendo, a cultura, né? E qual é a finalidade dele. Aí eu comecei a trazer aquela mentalidade para a minha cultura, para a minha realidade, e a partir dali tomar decisões. Então o livro ele não toma decisão por você. É por isso, vocês vão ver, eu não gosto muito de citações, de fazer citações. Eu não gosto. Primeiro, as citações no meio acadêmico, elas são importantíssimas e valorizadas, porque é uma forma de você valorizar o autor. Mas só que eu não posso dizer que só aquele cara disse aquilo que está escrito. Porque a minha compreensão já me diz outra coisa, já me leva a agir de forma diferente. Você está entendendo? Então, eu não vou desrespeitar ele, mas eu preciso ter meu senso crítico. Ele precisa passar pelos meus filtros e fazer sentido para a minha vida. Eu cheguei ao ponto que eu li alguns livros na área de desenvolvimento humano e eu percebo que todos eles falam as mesmas coisas, de forma diferente. Falam as mesmas coisas, de forma diferente. Mas por quê? Por causa da experiência do autor. Por causa da experiência do autor. Aí eu decidi escrever também os meus... Sabe que as pessoas gostam de botar os 4 pilares, as 3 maneiras, os 10 passos? Quando eu escrevi os meus 4 pilares para alta performance, eu comecei quando eu conversava com as pessoas e quando eu fui convidado para dar algumas palestras em algumas empresas sobre produtividade e alta performance, eu constrangi a expectativa das pessoas. Porque produtividade é você fazer mais com menos. Fazer mais utilizando menos recurso. Isso é produtividade. E recurso considera-se tempo, energia, dinheiro. Qual seria o outro recurso que vocês conhecem? Né? Então, vamos lá. E se eu preciso entender que eu preciso fazer mais com menos, significa que eu preciso fazer, não perceber que aquilo que eu estou fazendo é exaustivo, mas é prazeroso, e que eu me identifico e me comunico a partir daquilo que eu faço. Mas ao estudar os CEOs para escrever aquele livro que eu te falei, eu percebi que eles, quando eu olhava para eles, eu falava assim, pai, o cara tem doutorado, o cara é isso, o cara é aquilo, o cara passava do teto para mim, quando eu pensava o que ele era. Mas quando eu sentava na sala dele e usava as técnicas, né, de coach para executivo, que ele relaxava, ele me contava do sofrimento que ele tinha ao realizar aquela função. Ele disse que não sabia o que era a responsabilidade que ele tem daquele cargo, que se ele pudesse, ainda tinha uns que citavam o seguinte, o operário não sabe o quanto ele é feliz. O grande lance é você ser a pessoa certa no lugar certo. Porque quando você faz o que você acredita e o que você se prepara, e quem é conectado com seus valores, com quem você é, não tem desculpa. Você vai querer saber fazer sempre mais e melhor. Mais e melhor. Nessa área aí, eu sou apaixonado por Cortella. E Cortella, além de ser um filósofo contemporâneo, né, e pop,
ele ainda não é uma das leituras mais escolhidas das pessoas. Ô, Fábio, aqui é o país que mais se compra livro e que menos se lê. Olha que incongruência, cara. Mais se compra livro e menos se lê. A quantidade que tem de farmácia aqui no Brasil, na Argentina, quem já foi lá só tem de livraria. Olha, então dá para ser a mesma pessoa no Brasil, a mesma pessoa na Argentina? Dá para se esperar agora, cara, eu tive uma experiência com a Argentina é tudo vagabundo. Cara, a sua experiência com um argentino não revela o que é a Argentina. Parece que a gente tem dificuldade de compreender, né, o espaço, ter essa compreensão. Eu tive a alegria grande de receber esse livro direto do Cortella. Trouxeram ele aqui para Salvador e fizeram uma premiação, um sorteio, sei lá como foi, de quem escrevesse uma frase que tinha a ver com esse livro dele, a melhor frase ia ganhar. Rapaz, mas eu escrevi com tanta inspiração, porque parecia que eu era a única pessoa que conhecia o Cortella. Porque, velho, aquilo que ele fala faz todo sentido para mim. E aí eu fui, falei, é isso, cara, é isso. Não tô lembrando nem qual foi a frase, mas foi isso. E aí, ganhei, cara. Ganhei, fui recepcionado no evento dele, tive a oportunidade no camarim dele, ele apertar minha mão e agradecer aquela reflexão que eu fiz ele fazer. E ele cita isso na palestra. Mas o que é que foi isso? Conexão de valores. Ele acredita, eu acredito. É importante para ele, é importante para mim. Então, a gente precisa buscar uma vida de propósito, uma vida que faça sentido, para que a gente entender o poder que nos foi dado, né? E poder pensar que a gente pode ser a melhor versão aonde a gente está hoje. Inclusive, essa frase é de Cortella, quando ele define capricho. Os 4 pilares da alta performance para mim é gratidão, entusiasmo, fé e capricho. Faz sentido para mim. Em um outro momento eu explico isso para vocês. Capricho é você fazer o seu melhor nas condições que você tem, para quando você estiver num lugar melhor, você poder fazer melhor ainda. Essa é a pergunta que muitas vezes precisa ser feita. A gente olhar para o espelho e fazer essa pergunta. Por quê? Porque se você faz bem aquilo que você faz e faz o melhor nas condições que você tem, naturalmente você vai criar oportunidades. Pessoas vão falar de você e ao pessoas falar de você vai criar reputação e à medida que as pessoas falam de você, você começa a ser falado em lugares diferentes. E aí as pessoas passam a conhecer seu trabalho. Olha como ontem o Gustavo evidenciou isso aqui com o Rodrigo Jordão. Cara, você fez umas lives e as suas lives foram muito boas, aprendi muito. Ou seja, Gustavo, naquele momento, ele era diretor do Jabaquara, mas ele estava ali na posição de aprender. E aí, ele naquele momento, ele também começou a criar as lives dele, né? E foi convidado para fazer essa mudança para o Cruzeiro. Então, agora ele está em outro posicionamento. Ele continua o Gustavo, mas ele está em outro lugar. E se ele não tiver aquele nível de entusiasmo que ele falou aqui, que ele passou aqui para a gente, que transcendeu as palavras, talvez fosse mais um profissional que mudou, que foi assumir a coordenação de um clube. Mas hoje Gustavo está conectado. A gente olha para o cara e fala assim, quem não sentiu vontade de chegar povo lá no Cruzeiro para tomar um café com esse cara? Até para perceber se é aquilo ali mesmo. O cara passou para a gente. E aí, Rodrigo que ensinou, de repente, quem sabe, o Gustavo, de repente, chama o Rodrigo para trabalhar lá. Olha um novo desafio. Olha você fazer melhor onde você vai estar. Mas começa agora. A decisão é sempre hoje. E aí a pergunta que eu vou fazer é o seguinte. Há 10 anos atrás, quem era você? 3 coisas que você estava fazendo. Porque se eu for fazer essa pergunta para mim mesmo, quem eu era 10 anos atrás, eu estava fazendo algumas coisas que não tinha nada a ver com quem eu sou e que naturalmente refletia nos meus resultados e na minha performance. A gente precisa entender que tipo de atleta está sendo formado nesse futebol brasileiro, né? Ontem eu dei uma palestra para alguns profissionais lá de Alagoas e, cara, o futebol de Alagoas é diferente do futebol da Bahia, que é diferente do futebol de cada lugar, como a gente falou.
E o que é que aconteceu? Os níveis de intervenção e as perguntas que se eram feitas eram perguntas interessantes para aquele lugar. Mas teve um cara do interior de Arapiraca, do interior de Alagoas, lá na cidade de Arapiraca, que me fez uma pergunta seguinte. Ele falou, cara, eu tenho problemas aqui em Arapiraca com os pais dos atletas. Eu queria saber de você, como um cara que viaja o mundo, e ele me colocou nessa posição de que viaja o mundo, como é que o treinador do Barcelona tem que lidar com os pais. Imagine que parâmetro esse cara de Arapiraca ele quer pegar. Ele quer pegar o que o Barcelona faz, como o cara se comporta. Ao invés de entender, né, o contexto que existe lá em Barcelona, para poder ele trazer o que faz sentido para ele. Mas tudo bem. A gente conversou sobre isso e a nossa palestra a gente falou justamente sobre isso aqui. Ó. Futebol dos anos 80. Quem não viu essa seleção jogar, cara? Quem não viu? Cara, eu nasci em 82. Então, quando eu nasci, eu estava imerso ao quê? O que é que eu, mesmo sem saber, os meus ouvidos escutavam o quê? Que a seleção de 82 foi uma grande seleção. Eu lembro de criança, meu pai falando do tal do Paulo Rossi, rapaz. O cara que trouxe uma grande frustração para o Brasil. Essa seleção ela não foi campeã mundial, mas é uma seleção que todo mundo lembra. É uma seleção que criou tendências e criou uma paixão nacional. Esses caras que estavam jogando aí, eles não eram ricos, não eram milionários, não. Eles jogavam futebol porque eles gostavam de jogar futebol, porque eles se sentiam bem, porque eles gostavam de ter a torcida ali falando bem deles, gostavam de ser destaque por aquilo que eles faziam. E, naturalmente, cara, eles faziam muito bem, faziam melhor naquilo que podia. Talvez a estrutura que você tem hoje para treinar não seja nem metade da estrutura que o Tele Santana tinha. Mas Tele Santana conseguiu transformar homens, cada um que naturalmente de contexto diferente, tendo um único objetivo, né? E lidar com as suas limitações, mas focar o quê? No que cada um tinha de melhor. Se você parar para perceber, o Brasil perdeu na sua fraqueza, mas o Brasil ganhava naquilo que tinha de melhor. A qualidade técnica, a bola chegava no pé, ela era bem tratada, os jogadores participavam, né? Eu não sei se nessa época se falava de tática, de modelo de jogo, de ideia de jogo, de princípio, de bababá, de bababá. Eu sei que quando a bola chegava no pé do jogador, eles sabiam o que fazer. Ele toca porque está perto, ele passa para receber, na frente do gol ele finaliza, se der para finalizar a distância ele finaliza, se está no fundo, vê o companheiro, ele cruza. Esse era o futebol. E, naturalmente, foi assim que eu aprendi enquanto criança. Né? Eu vivenciando aquilo ali, só escutando, que ainda não jogava futebol nessa época, mas já me causava uma euforia. Meu pai, quando me levava para os estádios, aquele estádio sempre lotado, era uma alegria estar ali com meu pai, alegre, assistindo um jogo de futebol. E, olha, meu pai, torcedor do Vitória, e eu escolhi ser torcedor do Bahia. Mas por que eu escolhi ser torcedor do Bahia? Vocês vão entender. Meu pai me levava para os jogos para eu assistir, e naquela época só se falava dessa seleção e se falava desses dois jogadores. Tivemos vários craques, vários excelentes jogadores, mas talvez nessa época não existiu dois atletas tão importantes no Brasil, no contexto do futebol e no contexto até político do futebol, do que Sócrates e Zico. Né? Talvez aí, o cara olhasse e falasse assim, rapaz, como é que eu vou chegar a essa capacidade desse cara? As faltas que Zico batia, rapaz, que negócio, aquela uma coisa incrível, né? Mas era isso que a gente via do futebol, eram essas informações, sempre eufórica, sempre com grande expectativa do Brasil por cada vez formar talento, formar craques e cada vez mais pessoas querem jogar futebol. Mas, olha quem me influenciou a torcer para o Bahia. Eu nasci na década de 80. Em 88, eu com 6 anos, né, o Bahia foi campeão, na verdade, em 89. Esse campeonato estendeu um pouco. E eu só escuto falar de Bahia e ganho uma camisa do Bahia. Então, naturalmente, eu sou o quê? Eu sou Bahia, porque eu vou torcer para o vencedor, para quem é campeão. Eu nem sabia que Vitória existia, eu sabia que o Bahia existia. E naquele momento, aquelas cores começam a ser importantes para mim. Eu começo a gostar. Imagine, você... Quem é um maluco que vai sair na rua de vermelho, azul e branco? Não são cores... Chama muita atenção. Mas quando é a camisa, tem o escudo do Bahia, amigo.
é diferente, né? Aqui na Bahia, vocês vão perceber, dia de jogo, talvez seja no mesmo onde vocês moram, mas aqui tem cara que só tem camisa do Bahia. Eu estudei com um cara na faculdade que ele foi todos os dias da faculdade com a camisa do Bahia. No dia da formatura, ele botou a camisa do Bahia por debaixo da bata da formatura. E esses caras aí, para mim, eram os craques, eram os melhores, e aí me fez desejar jogar futebol. Chega a década de 90. Década de 90, uma primeira frustração logo nessa transição, né? O Brasil perde a Copa, é eliminado para a Argentina, maior rival, nas oitavas de finais, com Maradona jogando. Maradona, rapaz, aquele jogo foi terrível. Eu era criança, mas me lembro como se fosse hoje, onde eu estava, com quem eu estava, como foi a frustração, que a gente tinha pintado a rua, e depois aquela frustração de ver aquelas bandeirolas, de ver tudo pintado, e o Brasil fora da competição. Mas, em 94, chega uma seleção. Quem não torceu para o São Paulo, cara? Ou para o Palmeiras, na época de entre 90 e 94, surgiram torcedores do Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Né? As pessoas começaram até a deixar de torcer mais para os times do Rio de Janeiro, mas começou a torcer aí para os times de São Paulo. E aí o que acontece? Essa seleção aí era a seleção que a Globo, né, fez todo um marketing esportivo para aparecer, para mostrar para o máximo de países no mundo. Eu lembro que foi a Copa que bateu o recorde de audiência naquela época. Imagine nos Estados Unidos, e que coisa interessante, com vários jogadores, todos eles, né, jogando fora do país, poucos jogavam no Brasil, eu nem lembro nem quem era que jogava no Brasil, mas a grande maioria tudo jogando fora. Então, a gente começa a assistir o quê? O campeonato de outro país. Eu começo a entender que japonês joga bola, que italiano gosta de futebol, mas eu percebo que o futebol que o italiano joga é diferente do futebol brasileiro, né? É diferente do futebol brasileiro. E essa seleção aí consegue, não foi a seleção que fazia jogos bonitos, vistosos, como a de 82, mas foi uma seleção extremamente competitiva, em que tinha dois atletas ali que, quando acionado, as pessoas entravam em euforia, né? Bebeto e Romário dava certo. Mas observe, Bebeto, um cara franzino, você tocava em Bebeto, Bebeto caía. Então, força nesse momento, perdeu para o talento. Romário, um baixinho, de 1,62 m, e que quando pegava a bola no meio, conseguia parar zagueiros, fazer pivô, dominar a bola, girar, botar na frente, fazer gol de cabeça. Então, começamos a perceber que o talento ganhava outras situações, outras especificidades do futebol. Olha lá, cara. A gente vê volantes como Dunga, como Mauro Silva jogando, vê líderes, atletas líderes, né? Cada um dentro do seu contexto. Eu lembro que naquela época a preocupação era que os laterais estavam todos jogando no meio nas suas equipes, né? Era uma dificuldade, uma limitação que a gente tinha. Mas vamos lá, vamos seguir. Nós, dois craques diferentes e antagônicos. Por quê? Romário, craque consolidado, um cara que não se preocupava com a opinião do outro, ele era o cara, ele resolvia, mas aí nasce um jogador que as pessoas dizem que foi formado em laboratório, que a ciência esportiva se debruçou para, com 17 anos, lançar um atleta como o Ronaldinho, que assistiu a Copa de 94, né, ali vivenciando o ambiente, observando como é a concentração, como é que os caras reagem, como é que os caras fazem, mas que no ano de 98 é totalmente um protagonista. Protagonista daquele que não apenas sabe, mas aquele que faz. Foi a primeira venda estratosférica brasileira, né? Porque na época foi 2 milhões de dólares, ou foi de euros na época, e foi considerada a maior venda do futebol brasileiro, a venda de Ronaldinho para o PSV. E esse cara, velho, vai parar onde? No lugar que Romário foi o primeiro a abrir caminho, Barcelona. Romário mostrou para a gente aquela camisa do Barcelona, o contexto do Barcelona, e depois grandes brasileiros vão para o Barcelona e faz sucesso. Será que as crianças que estão nascendo em 90, ou as crianças que nasceram em 82, eles já não começaram a perceber que
se a galera que nasceu em 80 falava assim, eu quero ser jogador do meu time, do meu clube. Eu lembro, quando eu jogava no Vitória, minha maior alegria era querer ser jogador do profissional do Vitória. Ali que eu queria jogar, cara. Queria minha família vendo, meus amigos vendo e eu ali jogando. Essa era a minha maior alegria. Mas quando o Romário vai para a Europa e quando o Ronaldinho também vai, a gente começa a perceber o seguinte, opa, futebol pode trazer um retorno financeiro. Eu posso ficar rico, milionário por causa do futebol. Então, o futebol passa a deixar de ser para aqueles que são amantes do futebol, para ser aqueles que ganham dinheiro com o futebol. Mas as crianças que nasceram nesse período, elas estão apenas apaixonadas pelo futebol. E ao momento que ela começa a desenrolar um pouquinho do futebol, ela começa o quê? A ser comparada a quem? Aos craques do momento. E elas começam a acreditar e ter o futebol como uma melhor coisa, como uma melhor opção de vida. Se eu jogar futebol, não preciso estudar. Se eu jogar futebol, as pessoas vão gostar de mim. Se eu jogar futebol, vou ganhar dinheiro. Se eu jogar futebol, vou dar entrevista. O que é que isso trabalha no imaginário dessa criança ou desse pai que um dia foi criança, mas foi frustrado porque ele era baixo e os baixinhos já não estavam podendo jogar? Ou ele era muito fraquinho, franzino, ou ele tinha alguma dificuldade. Imagine um jogador que nasceu em 90, que tinha uma atrofia na perna, como tinha o Garrincha. Esse cara não pode jogar futebol, né? A ciência do futebol começou a entender que aquilo dali não era um perfil atlético, aquilo ali criava dificuldade, mas a gente precisa considerar o quê? O jogo mudou. Um jogo da década de 80 visto na década de 90 é diferente. Um jogo nos anos 2000 da década é totalmente diferente. Você precisa considerar. Por quê? Porque fomos avançando. Mas o futebol começou a ficar internacionalizado. Os garotos começaram a pensar que a base era uma oportunidade para eles um dia se preparar para jogar na Europa. E nos anos 2000, com a década dos boleiros, você procurava o que no futebol? Ter essa alegria que o Ronaldinho passava. Essa alegria descomprometida, essa alegria desconcertante, essa alegria que o colocava na primeira capa do jornal, mas um atleta feliz, mas sem preocupação alguma com o que fazia fora de campo. Nessa época, o cara, com um grande talento, ele ainda imaginava, cara, lá no jogo eu resolvo, lá tá tudo certo. Mas a ciência, ela também foi avançando. E a ciência, à medida que foi entrando no futebol, ela foi mudando o jogo, foi nos dando mais conhecimento, nos aumentando a nossa percepção. E aí o Ronaldinho começa a ter dificuldade, porque essa ciência começou a criar dificuldade para ele, que entendeu, que nasceu nos anos 80, e entendeu que o futebol era lugar de realizar sonhos, de ser feliz, de ser a melhor versão de si mesmo, de poder mostrar para as pessoas que através daquilo que elas fazem, elas podem ser felizes, elas podem ser adiante, não importando as consequências. Mas aí a gente começa a apertar, porque a gente começa a comparar Ronaldinho, o grande atleta que ele era, com o ambiente que ele se mostrava fora de campo. E a mídia começou a perceber que vender a vida, o comportamento dos atletas, né, extracampo, também dá negócio. A mídia, ela não está preocupada com o futebol, ela está preocupada com o entretenimento, porque durante esse período, nos anos 2000, se percebe, né, com o grande avanço da Disney e do entretenimento mundial, começa a perceber o futebol como entretenimento e algo que você pode moldar a mentalidade desse torcedor e você pode também moldar a mentalidade dessa criança. O que é que a mídia quer? Que você consuma o produto dela. Então, para a Globo, quanto mais ter pessoas sentadas e mais tempo você estiver assistindo o jogo, é melhor. E ela começa a mostrar para você um jogo diferente do que a gente via nos anos 80. E nesse ano, cara, começa a surgir os novos craques. 2 craques, eles passam a criar tendências, não só tendências em campo, como tendências fora de campo, né? Você não consegue saber como é a vida de Messi. Messi é totalmente blindado. E Messi representa uma marca chamada Adidas. E engraçado, né? Apesar de sempre jogar no time com a marca da Nike. E então, a Adidas precisa criar alguém
como também com a Nike precisa criar alguém. E aí, quem é a figura? Cristiano Ronaldo. Esses caras são performance fora de campo e dentro de campo. Não nos deixa dúvida de que eles são os melhores. Inclusive, em todas as seleções dos melhores da FIFA, esses caras estão presentes. Esses caras estão presentes. O que aconteceu ali em 2018 foi uma fatalidade. Um cara baixinho jogando pela Croácia ser melhor do mundo. Aquilo ali é coisas que só o futebol faz. Aquilo ali nenhum cientista pode explicar. Inclusive, aquele cara foi dispensado de um monte de time. Se tivesse aqui no Brasil, não jogava em time nenhum. Porque no estilo que ele joga, aqui ele não tinha condições nenhuma de jogar. Não sei, estou falando bobagem. Mas olha só, vamos focar aqui em Cristiano Ronaldo e Messi. O cara começa a criar tendência de marca. Os garotos hoje, eles não querem saber de uma marca que não seja Adidas e Nike. A Puma fica correndo por fora, mas a Reebok já morreu. As outras marcas já morreram, já que se acabaram. Então, Nike e Adidas comandam o mercado e comandam o imaginário do garoto. E esse garoto, na divisão de base, com 12, 13 anos, ele quer uma chuteira da Nike, ele quer a chuteira da Adidas. Porque, cara, Cristiano Ronaldo faz gol, chuteira Adidas eu também quero fazer. Mas ele vai descobrir o seguinte, que a chuteira não faz gol. Que a chuteira não faz gol. O que faz gol é ele ter confiança em fazer o gesto ideal para aquele momento e superar o adversário. Eu não consigo conhecer uma outra forma de fazer o gol sem que você chute. Eu não consigo imaginar se você chutar, ou você vai chutar bem e a bola vai no gol e vai ser gol, ou você vai contar com né, com aquilo que você não tem controle, que pode bater em um atleta, o goleiro falhar, bater, sei lá, acontecer alguma coisa, essa bola vai entrar. Mas olha a tendência que esses caras criam no imaginário. E a gente começa a ficar à procura de um novo craque. Quem vai nos representar na Copa do Mundo FIFA? Quem vai ser o jogador ao qual vou me inspirar? E o Brasil precisava urgentemente disso. Aparece quem? Neymar. Vamos torcer porque esse cara vai ser o melhor do mundo. Surge um garoto com ousadia e alegria, sonhando em jogar no Barcelona e ser o melhor do mundo. Foi essa a conversa, a promessa que Neymar fez pra gente. Só que o que a gente queria, na verdade, é ver Neymar com a bola nos pés. Mas a gente começou a ver Neymar sem a bola nos pés. E sem a bola nos pés, ele não consegue ser o Neymar que a gente gosta de ser. Gostaria de ver, né? Gostaria de se imaginar fazendo as mesmas coisas que ele. E esse Neymar começa a ceder aos caprichos desse novo futebol mídia, desse novo futebol marketing, desse novo futebol de entretenimento. E ele, sem se preocupar com a opinião dos outros, sem se preocupar com a sua reputação, ele começou a quê? Ferir o nosso imaginário. Porque a gente imaginava que ele poderia ser realmente o melhor, mas nos melhores momentos em que a gente precisou dele, ele não estava ali. E quem não lembra desse momento? Quem não lembra desse momento? Os melhores jogadores do mundo, os jogadores todos eles milionários, todos eles ricos, todos eles saudáveis, todos eles realizados profissionalmente, né? Jogando nas melhores ligas, ricos. E aí a gente observa esses caras jogando num jogo que a gente imaginou que não, esse vai ser o melhor jogo, mas o Brasil vai ganhar. E o que é que aconteceu? Você viu, o mundo viu, duvidaram do que estavam vendo, mas viram. Inacreditável, né? Essa Copa do Mundo ficou para a história. E o nosso Neymar ele foi representado apenas por uma camisa. Tiraram o talento, a força física e a estupidez humana, tiraram um grande talento do jogo. Mas será que naquele momento seria diferente? Não seria? Não sei. Fez a pergunta. O que aconteceu todo mundo já sabe. Os nossos jogadores pegando a bola lá no fundo da rede, sem poder comemorar nesse jogo, vendo os alemães fazendo gol e muitas vezes deixando de fazer gols, porque a humilhação já estava muito forte, né? O inimigo já estava abatido, o inimigo já estava rendido. E por respeito, os alemães falaram assim, não, vamos tocar a bola para o lado, porque uma hora isso aí vem contra a gente. E veio, nós prometemos. Deixa que daqui a pouco eu vou dar a resposta. Que pena que quem falou que queria dar a resposta não puderam estar lá,
né, para responder isso. Nós começamos a perceber o nosso jogador brasileiro como seres humanos. Nós começamos a perceber que a melhor chuteira, a melhor marca, a melhor camisa, a melhor estrutura, o melhor tudo, a sua torcida a favor, ela não garante a sua vitória. Por quê? Começamos a perceber um jogador que está ganhando no externo, está ganhando para as pessoas, quando se mostra, quando as pessoas veem, né? Mas estão perdendo aonde? Aqui. Aqui começamos a questionar a liderança, aqui o estilo de liderança do nosso zagueiro, aqui começamos a questionar o nosso treinador, aqui começamos a questionar o futebol brasileiro. E se você trabalha no futebol brasileiro, você foi questionado. Foi questionado a nossa formação, foi questionado a maneira como a gente entende o futebol, foi questionado todas as áreas do futebol. Esses garotos nasceram quando? Qual era a expectativa que eles tinham do futebol? Né? E a maior alegria deles era, nesse momento, estar na Copa do Mundo em casa. Ali era um momento de euforia, um momento de alto impacto emocional. E como que negligenciaram isso desses garotos? Por que não perceberam que eram apenas meninos cheios de responsabilidades? Por que não perceberam que eram meninos sonhadores, mas o que vinha de cobrança, o que vinha de responsabilidade sobre esses garotos e sobre a sua carreira seria nocivo? Ou vocês não lembram qual foi as notícias que saíram na imprensa após esse jogo? Né? Ninguém prestava mais. O futebol brasileiro não prestava mais. Começamos a procurar o quê? Literatura alemã. Começamos a querer entender como é que os alemães jogam. Como a gente tem dificuldade do idioma, não conseguiu entrar facilmente, né? Não conseguiu entrar facilmente. Mas a gente começou a estudar que o melhor modelo do mundo era o modelo alemão. E aí, cara? Vamos negociar nossas origens, nossas raízes? Vamos negociar quem nós somos? Ou a gente já se perdeu no meio do caminho e a gente não percebia? Euforicamente começaram a surgir o quê? Vários cursos, treinadores tendo que sentar na sala de aula, treinadores reclamando porque tinha que fazer, tinha que ter carteirinha para ser treinador, tinha que ter licença para ser treinador, né? E aí, quando eles tinham a imprensa adora isso, criar polêmica. Fala aqui, Renato Gaúcho, fala aqui, fulano, fala aqui o que é que você acha. E esses treinadores tiveram que sentar na sala de aula para ouvir sobre gestão, ouvir sobre técnica, ouvir sobre área de psicologia, ouvir sobre várias áreas. Mas essas mesmas pessoas que foram para a sala de treinamento, será que estavam treinando? Será que estavam se preparando? Porque o que eu escuto falar é que os cafezinhos dos corredores eram muito mais atrativos e se aprendia muito mais nesses corredores do que na sala de aula. Caramba, que reflexão. Os jogadores neutralizando a mente, né? Blindando, fechando a sua mente para o aprendizado, para questionar o seu conhecimento. E aí resta quem? A quem já estava acostumado com o ambiente de sala de aula. Os acadêmicos, eles evoluíram. Eles passaram a produzir conhecimento. E aquele jogador que não desenvolveu o senso crítico, não desenvolveu o questionamento, né? Não tem congruência, muitas vezes, de quem ele é com aquilo que ele faz, está apoiado no resultado, no sucesso que ele teve, passam a ter dificuldade com a linguagem, com a comunicação, e começa a querer tomar de volta esse futebol que estava nas suas mãos, mas foi entregue. Foi entregue. Foi entregue para os meninos que entenderam que na sala de aula você pode discutir, você pode pensar, você pode compartilhar, você pode questionar e, a partir dali, produzir novos conhecimentos. Mas há um outro grande problema. Esse conhecimento que chega, ele chega para os treinadores conseguem compreender esse treinamento. Vou botar vocês para assistir o jogo. Querem assistir? Não, vou poupar vocês. Era só uma pegadinha. Mas olha só, o que aprendemos com tudo isso? Né? Tiramos várias lições, com certeza. Mas o que eu disse aqui anteriormente, os jogadores não rejeitaram a sala de aula, mas os acadêmicos entraram cada vez mais. Eles estão dispostos a pagar por um curso. Eles estão dispostos a sacrificar por aprender. Lembra o que o Gustavo falou ontem? Cara, eu investi, velho.
Os jogadores, eles vieram com o pensamento seguinte, não, se quiser alguém investe em mim. Eu lembro que eu fui fazer um processo de coach com um atleta, e aí eu dei o valor para ele, conversei com ele, só que ele falou comigo, não, cara, a gente tira umas fotos junto, né? Que você está fazendo um processo de coach comigo, e aí a gente lança na mídia. Eu falei, cara, você não entendeu que você é um ex-atleta? Se você quiser vencer no outro jogo com a mentalidade de atleta, você vai perder esse jogo daqui, cara. Porque esse jogo de fora eu conheço. E você conhece o jogo lá de dentro. Então, a gente precisou, muitas vezes, perceber o quê? Perceber que que o jogo ele está mudando, cada vez mais mudando. Agora, quem são os jogadores? Esse conhecimento está chegando para os jogadores? De que forma está chegando para esses jogadores para que eles possam compreender o que disse o João Freire quando ele fala sobre a pedagogia do futebol? O que é que ele quer dizer? O que é que ele quer dizer? O que o Scaglia, o que o Garganta, esses caras estudiosos da bola querem dizer quando eles fazem aquela grande reflexão sobre o futebol? E aí eu trago uma frase que foi dita hoje no treinamento pela manhã, na aula, né? Do Manuel Sérgio. Manuel Sérgio, ele não entende nada de futebol, cara. E ele entende tudo de futebol. Ele não entende nada de treinador, mas ele entende tudo de treinador. Porque ele cria duas frases que, para mim, foi sensacional. Ganhei o dia. Primeira, eu só compreendo o jogo se compreender os homens que jogam. Esse conhecimento precisa chegar para a gente, porque nós somos os produtores, os reprodutores. E você, treinador, nada mais é do que um servo. Nada mais é do que um servo dos seus alunos. E se você não compreende isso, desculpa. Porque aquele que não ensina o que aprende, não aprendeu nada. Não aprendeu nada. A outra frase é a frase também do Manuel Sérgio, que diz assim, ó, é o homem que se é que triunfa no treinador que pode ser. Valores. O que é que a gente vai dizer para essas crianças que hoje são adultos? O que é que eles estavam vendo aí, que estavam encantados? As crianças nos estádios. O que é que essa foto diz para você? Vivemos num país de massa, um país que ama futebol brasileiro, e nós somos os profissionais que trabalhamos com futebol no dia a dia. Como será 2020? Talvez tomamos uma porrada muito grande, né? Porque ninguém esperava. Estava todo mundo com o seu planejamento feito, com a sua programação feita, com o seu contrato assinado. E aí estamos agora 90 dias sem saber, de fato, como será o amanhã. Mas essas pessoas também estão perguntando, o que é que vocês estão fazendo com o futebol? Quem são os atletas que vocês estão formando? Eu vou poder comemorar o jogo de futebol, gritar e ficar feliz com o meu time, vendo aquele jogador, um jogador de qualidade? Ou cada dia mais dizer que o treinamento está tirando a qualidade do jogador? Não sei, não é uma pergunta minha, é uma pergunta do senso comum. Mas as pessoas estão perguntando. São eles que pagam o nosso salário, são eles que compram, assistem televisão, são eles que compram os ingressos, são eles que compram a camisa, são eles que falam de você, são eles que querem falar de você. E são eles, os pais, que quando tiverem um filho, vai querer que seja jogador de futebol. Mas lembre, esse cara viu Zico, esse cara viu Ronaldinho, esse cara viu Romário, esse cara viu Cristiano Ronaldo, viu Ronaldinho, viu Messi e agora está vendo Neymar. E está nas suas mãos, cada um de nós que trabalhamos com base, o atleta que nós decidimos formar.